Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, versículo 9, escrito está: E estando um certo mancebo, um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Quero pautar a primeira parte da nossa reflexão aqui na expressão que disse que tomado de um sono profundo que lhe sobreveio. Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio. O sono foi a causa da queda de Eutico. Apontando para o mundo espiritual, nós estamos vivendo uma geração de pessoas que têm caído espiritualmente, têm morrido espiritualmente. Nós sabemos que a palavra morte, ela tem três aplicações: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A palavra morte, como se vê em alguns conceitos, extinção vem de todas as coisas. Na palavra morte, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tem uma conotação com separado. Quando eu falo sobre morte espiritual, estou dizendo de um homem que tem uma mulher, que são vivos, sorri, canta, corre, anda, trabalha, come, bebe, mas espiritualmente estão inativos, espiritualmente estão mortos, isto é, desligado e fora da comunhão com Deus. O pecado é uma das causas da morte espiritual. A Bíblia fala no livro de Isaías, no capítulo 59, que o vosso pecado faz separação entre mim e vós, diz o Senhor, através do profeta messiânico. Meus amados, estão trazendo-nos sobre a morte espiritual. Vamos tratar aqui a partir do princípio que Eutico venha a falecer, que Eutico venha a morrer, mas antes de morrer ele caiu. Antes de cair, qual foi a causa? Foi o sono. Sim, vem comigo. O texto sagrado, meus queridos, nos diz no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 14. Isso digo conhecendo o tempo, que já é tempo de despertar do sono. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, diz: não durmamos como os demais. Quem são os demais? Podemos comparar os demais no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 5, que diz que todos dormiram. Você sabe que o texto está falando das 10 virgens. As 10 virgens, todas elas dormiram, porém nem todas dormiram da mesma forma. Por isso o texto não vai nos narrar que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então não dormamos como a loucas. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, está escrito: desperta tu que dorme e se levanta. Mas despertar do quê? De qual tipo de sono? Pelo menos 2. O sono da distração e o sono da negligência. No livro de Gênesis, capítulo 15, no versículo 12, vamos ver um modelo de distração no nosso meio, nas igrejas atuais. Por exemplo, diz lá o texto, Gênesis 15, 12. Ao acordar Jacó do seu sono, diz que realmente o Senhor esteve nesse lugar e eu não sabia. Então, ao acordar, quer dizer, quando ele despertou, o Senhor está aqui. Há muita gente dormindo espiritualmente na igreja. Vai na igreja, vai no culto, entra e sai da mesma forma e não vê nada espiritualmente novo. Enquanto em Romanos, Paulo fala que nós devemos andar em novidade de vida. Então, a questão não é a igreja, a questão é se eu estou no culto, não como Eutico, que estava no ambiente, sentado na janela, mas foi cometido por um sono. Que Deus nos desperte do sono da distração. Segundo, o sono da negligência. Lá em Jonas capítulo 1, versículo 5 e 6, quando os marinheiros tiveram medo, cada um começou a clamar o seu Deus, eles pegaram ali as bagagens para aliviar o navio naquele vento forte que estava vindo contra o mesmo. O que Jonas foi fazer? Ele desceu para o porão e ele foi dormir. Ele foi dormir, disse que num profundo sono do mestre do navio, pois chegou a ele e disse: o que está fazendo aqui, ó dormente? Então observa bem, quando a igreja dorme, na sua responsabilidade de orar, de pregar, de evangelizar, tem aí o povo buscando seus deuses pagãos, suas religiões, e nós estamos aquém diante da realidade. Interessante que o capitão do navio falou assim: levanta e clama o teu Deus, talvez assim se ele lembre de nós, para que não perecemos. Então, a confiança tem que estar na nossa mão. Nós podemos interceder para essa nação, levantar desse sono, da indolência, da negligência e se posicionar como intercessores, porque também não como evangelizadores, amém? Agora, o sono que resulta a morte, além de Eutico, nós podemos ver em Juízes, capítulo 4, versículo 21. Então, Jael, mulher de Hebe, tomou uma estaca da tenda, levando o martelo, chegou-se de mansinho, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, pois ele estava num profundo sono
e muito cansado, e assim morreu. Então tem muita gente morrendo também espiritualmente por causa do sono, tanto da negligência quanto o sono da distração espiritual. Né? Tomemos cuidado, até porque o Senhor ele quer nos despertar, ele quer que nós nos despertamos. Né? Em Efésios 5:14 está escrito: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Zacarias 4:1. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. Lucas 9:32. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono, despertando, porém, viram a sua glória. E os 2 varões que estavam com ele, desperta do sono, que você vai ver a glória do Senhor Jesus. Também no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 11, está escrito: e tenta-se falar, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo para que a morte espiritual não chegue na sua vida. E o outro problema, Paulo, quando eles desceram antes de Paulo, eles levantaram o menino morto. Isso é um perigo. Né? Às vezes a pessoa cai na tendência do sono espiritual, a pessoa cai na vista de todos. Tem muitas pessoas caídas, né? Porque dormiram, né? Caiu no pecado de imoralidade, caiu em outras áreas da vida, no ministério, mas infelizmente tem alguns que não sabem discernir o estado e começam a insistir, levantar a pessoa morta. E levantar morto dá muito trabalho. Meus amados irmãos, façamos como o apóstolo Paulo, que ele chegou e abraçou, constatou, mas o Senhor Jesus usou, ali o texto diz, que depois eles subiram, não muito pouco consolados, ficaram alegres, porque o menino voltou à vida. A nossa intenção em Deus é que despertemos do sono, mas porventura você já chegou a cair, até morrer espiritualmente. Eu tenho esta palavra para a tua vida. Há tempo de ressurreição, para que haja alegria no meio do povo de Deus e no seu coração. Que Deus abençoe.